Diga comigo assim: tudo que você precisa para conquistar, Deus já te deu. Gênesis 12, 2 diz assim, Gênesis 12, 2. Deus falando para Abrão, ele ainda não tinha trocado o nome para Abraão, ainda se chamava Abrão. Deus tinha acabado de chamar Abrão do meio da sua parentela, do meio dos seus parentes, no meio da terra onde ele morava, em Ur dos Caldeus. E ele diz assim, Deus diz assim para Abrão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Amém, querido? Foi assim o chamado de Abrão. Isso faz parte, essa declaração de Deus faz parte do chamado de Abrão, ou de Abraão. Essa declaração de Deus a Abraão está além, vai além de uma simples declaração. Essa declaração reconhece o potencial que Abrão tinha, um potencial nele que foi dado por Deus. Deus confia em nós. Tudo o que você precisa para gerar conquistas, tudo que você precisa para gerar conquistas, Deus já colocou em você. Tudo que você precisa para gerar conquistas, Deus já colocou em você. Já está em você todo o potencial e as condições necessárias para você conquistar. Esse homem, Abrão, estava com 75 anos, não tinha filhos, sua mulher estéril, já estavam velhos, e ele com 75 anos. Para um homem de 75 anos de idade, a aceitação dessa promessa seria remota, difícil. Se Abraão olhasse para a sua condição humana, seria impossível. Homem de 75 anos, como é que vai gerar dele uma nação? Muitas vezes a gente olha para nós e não entende aquilo que Deus tem para a gente. Não interessa qual é a sua idade, não interessa quem você é e de onde você veio. Deus colocou em você um potencial tremendo que você talvez não conheça, não sabe ainda, desconheça. Então eu quero convidar você a olhar para você como Deus te olha. Quando olhamos para as impossibilidades humanas, deixando de acreditar no poder criativo de Deus em nós, fica difícil aceitar como verdadeiras as promessas que Ele tem para a gente. Acredite, creia. Deus te chamou para prosperar, Deus te chamou para conquistar, porque Ele te vê diferente, Ele sabe do potencial que você tem, porque foi Ele que colocou em você. Esse homem, Abraão, com 75 anos, foi chamado para ser pai de uma grande nação, e você conhece, são os judeus hoje, vieram todos de Abraão, de um homem que não tinha filho com 75 anos, e nem podia ter mais. Mas Deus prometeu e Deus cumpriu, porque sabia o potencial que Abraão tinha. Deus sabe o potencial que você tem, por isso que Ele te chamou. E Ele não te chamou para ser estéril, Ele não te chamou para ficar aqui, vendo o barco passar, as pessoas crescerem, prosperarem, ganhar alma para Jesus, e você ficar olhando, achando que você não é ninguém, que você não é nada, que você não tem potencial. Eu quero te dizer, Deus te colocou no corpo de Cristo, porque você tem potencial, você é muito importante. Se você não fosse importante, o Filho dele, Jesus Cristo, não seria dado, não teria morrido por você. Você tem valor. Amém, querido? Em primeiro lugar, Deus colocou o poder de crescimento e multiplicação em cada um de nós. Levante a sua mão. O que eu posso ver daqui são 5 dedos. É isso que eu estou vendo?
Olha bem para a sua mão, o que é que você vê? Eu vejo um poder de crescimento tremendo, irmão, pelo trabalho e aquilo que Deus pode operar através da tua mão. Deus colocou o poder de crescimento e multiplicação em cada um de nós. Em cada um de nós. Gênesis 1, 28. Diz assim, ó. Depois de Deus criar o homem, criar a mulher, Ele os abençoou. Entenda, ali estava Adão e Eva, os nossos ancestrais, os nossos pais, de onde nós viemos, todos nós estávamos em Adão. Nós não herdamos só o pecado, nós herdamos também tudo que Adão e Eva tinham. E Deus os abençoou, diz a palavra, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Isso está no nosso gene, isso está no nosso DNA espiritual, está no nosso DNA conquistar, se multiplicar, subjugar. Deus disse para a gente subjugar a criação, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre a criação, os animais, sobre a criação, não dominar um homem sobre o outro. O que fez um homem querer dominar sobre o outro foi o pecado, a transgressão. Mas Deus colocou em nós, então, irmãos, o DNA da multiplicação. Ele deu uma ordem para nós. É por isso que a gente quer multiplicar, a gente quer crescer, a gente quer ser grande. Todo mundo interior quer crescer, quer ser grande, quer se multiplicar. Ninguém quer ser pequeno. Por isso que todo mundo quer conquistar. Porque isso foi um DNA colocado por Deus. Amém, querido? Então isso está dentro de nós. Então, eu e você fomos criados para crescimento e multiplicação. Isso está aí dentro de nós. Isso está dentro de cada um de nós. Esse mesmo poder de crescimento, de multiplicação, que estava em Adão, que Deus deu para Adão, lógico, Ele deu para Noé depois, porque só Noé e sua família foram salvos do dilúvio. Só Noé e sua família foram salvos do dilúvio. E o mesmo poder de crescimento e multiplicação foi dado para Noé. Em Gênesis 9:1. A palavra de Deus diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus dando continuidade. Agora o mundo se acabou, o ser humano se acabou, só ficou tu e tua família, Noé. E eu quero novamente abençoar, porque Deus é Deus abençoador, Ele quer crescimento, Ele quer multiplicação. Amém, querido? Entenda isso, ponha isso no seu coração. Você não nasceu para definhar, você não nasceu para ser só e continuar só. Não, nós nascemos para multiplicar. Nós estamos juntos. E é lógico que nós estamos falando de multiplicação em todas as áreas. Então não aceite paralisia na sua vida de modo algum. Não aceite, porque você nasceu para multiplicar, para crescer. Você nasceu para prosperar. Em todas as áreas, isso está no nosso DNA. Ainda mais agora em Cristo Jesus. E é lógico que Deus quer que a gente multiplique gente, pessoas. Através do casamento, a gente tem filhos. Mas, na pregação do Evangelho, através das nossas células, a gente também multiplica novas vidas, novas pessoas para Jesus. E esse mesmo poder está na ordem de Jesus, quando Ele diz fazer discípulos de todas as nações. Esse poder está na igreja hoje, de multiplicação. Em Mateus 28, 19 e 20, diz, Senhor Jesus dizendo para a sua igreja, disse: portanto vão,
e façam discípulos de todas as nações. Discípulos de todas as nações. Ele não mandou fazer membros de igreja, com carteirinha, com nome num computador, numa pasta. Não mandou fazer membro, ele mandou fazer discípulos. Discípulos, seguidores. Alunos, aprendizes. Então nós temos que fazer discípulos. E ele diz: então vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, amados, é importante nós entendermos. A igreja está aqui para multiplicar. A sua célula existe para multiplicar. A célula é a igreja nas casas. Você está aqui para se multiplicar, multiplicar outras vidas, outras pessoas. Salvar almas, salvar vidas. Ide, vão, façam discípulos. É isso que Jesus deseja. Deus sempre desejou multiplicação, crescimento. Está paralisado no reino de Deus. Não faz parte dos planos de Deus. Esse é plano do diabo. Paralisar crente para que crente não ganhe ninguém para Jesus. Isso não está nos planos de Deus. Desde a criação, os planos de Deus é crescer, multiplicar, crescer, multiplicar, crescer, multiplicar. Olha só, deixa eu te dar uma coisa simples. Deus, através de Moisés, tira mais ou menos entre 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas do Egito. Esse povo chegou, entrou no Egito, com a família de Jacó, com 72 pessoas. E agora eles eram milhares, milhões de pessoas, precisando de um libertador. Deus levanta Moisés, tira esse povo do Egito, leva para o deserto. E Deus diz: desses que estão aqui, desses que murmuraram, nenhum vai entrar na terra prometida, só Josué e Calebe. Então, mais de 2 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, só 2 pessoas iriam entrar na terra prometida. E o que foi que Deus fez? Os de 21 anos para baixo vão entrar. De 21 anos para cima, de 20 anos para cima, vão morrer todos no deserto. E eles passaram 40 anos para aquela geração poder morrer. E nasceu uma outra geração. E mais 1,2 milhão, mais 1,5 milhão, mais 2 milhões de pessoas agora estão prontos para entrar na terra prometida. Mas daqueles que murmuraram contra Deus, nenhum entrou. Só Josué e Calebe daquela geração. O restante morreu no deserto. Por que Deus não colocou só Josué e Calebe lá dentro logo? Então entenda, irmãos, Deus sempre gostou de multidão. Deus quer ver crescimento. Amém, amados? Deus quer colocar a sua célula na terra prometida. Deus quer fazer milagres na sua casa. Abra a sua casa para ter uma célula. Deus quer fazer milagres e quer ver multiplicação no seu lar, na sua casa. Abra a sua casa para ser uma célula. Seja um líder de célula e vá multiplicar o reino, porque Ele não tem ninguém frutífero. Todos nós temos esse DNA da multiplicação. Então, o nosso tema, deixa eu lembrar, tudo que você precisa para conquistar, Deus já te deu, já está dentro de você. Então, esse poder está na igreja. Vão, façam discípulos. Ele confiou em nós. Segundo, tudo que você precisa para vencer, você já tem. Olha para o teu irmão e diz isso. Tudo que você precisa para vencer, você já tem. Você já tem. 1 João 5,4, presta bem atenção nesse texto. 1 João 5,4. O que é nascido de Deus
vence o mundo. Tudo que você precisa para vencer, você já tem. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos nascidos de novo nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Se você é nascido, você é vencedor. Se você é nascido de novo. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, tudo que você precisa para vencer, você já tem. Põe a sua fé em ação. Se levante. Se levante, irmãos. Põe a sua fé em ação, vá. Abra a sua boca. Creia. Se você não estiver vivendo milagres, alguma coisa está errada. E eu vim aqui dizer para você que já está aí dentro de você. Você não procure fora, não. Te ergue, te levanta, porque tem um DNA poderoso dentro de você, colocado por Deus. Você quer mudar a sua mente para uma mente de vencedor? Quem deseja, levanta a mão. Leia Romanos 8 a partir do versículo 26, todos os dias, e decora. Vai mudar a tua mente. É nesse texto que diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Você vai ver. Você precisa entender isso. Você é mais que vencedor. Isso não significa que você não vai passar por luta, por dificuldades. Vai. Mas você é mais que vencedor. Isso não significa que você não vai ser tentado. Vai. Você vai ser tentado a pecar. Mas você é mais que vencedor. Amém, querido? Então, tudo que você precisa já está dentro de você. Tudo. Para vencer está dentro de você. 3. Tudo que você precisa para ser suprido, você já tem. Tudo que você precisa para ser suprido, você já tem. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá. Paulo falando, o meu Deus suprirá quase todas as necessidades de vocês. É isso que está escrito? O que está escrito aí, irmão? Quero que você fale bem alto, grite bem alto, abra sua boca, deixa doer a garganta. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Jesus é rico, Ele tem tudo para suprir todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos. E Paulo está dizendo, afirmando: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, todas. Não é mais ou menos, não são algumas. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Esse ano é um ano da conquista, mas só vai conquistar quem crê. Esse ano é o ano da conquista, mas só vai conquistar quem se levantar, andar, quem for para frente, quem enfrentar. Não olha para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe as aparências. As coisas mudam. Só a palavra de Deus é que não muda. E Deus suprirá todas as nossas necessidades. Não tem jeito. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por necessidade. Tem tempo de crise. Mas Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E acabou. E ponto final. Então Ele vai suprir. 4, tudo que você precisa para ser curado, você já tem.
Tudo que você precisa para ser curado, você já tem. Isaías 53:5. Isaías é o Evangelho no Antigo Testamento. É uma carta, é um livro messiânico, porque fala do Messias. E Isaías 53 fala da crucificação de Cristo, do que Ele fez. E isso sendo escrito 700 anos antes de Jesus nascer. E a respeito do Messias, a respeito de Jesus, ele está dizendo o seguinte: mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Tudo que você precisa para ser curado, você já tem. Jesus já deu, Jesus já fez, você já tem. Se você quiser ser um conquistador, irmão, você tem que crer e entender que a palavra diz que nós já temos tudo em Cristo Jesus. Tudo. Amém, amados? Tudo em Cristo Jesus. Eu tenho ouvido esses dias: eu não consigo jejuar. Não consigo. Derrotado. Porque quem não consegue controlar o estômago, não consegue controlar o pecado. Vou repetir. Quem não consegue controlar o estômago, não consegue controlar o pecado. Declare. E diga: eu sou cristão. E cristão de verdade. Eu sou cristão de Bíblia, cristão de jejum e cristão de oração. Eu não vou ficar para trás nessa. Eu vou entrar. Eu te desafio hoje a tomar uma providência diante de Deus na tua vida. E você vai ver o que é que vai acontecer. Como é, Délio? Existem 3 demônios. 3 tipos de demônios. 3 castas de demônios. Primeiro só sai em nome de Jesus. Uma casta, Jesus disse, esse tipo de demônio aqui só sai por meio de jejum e oração. E o outro, que é o migrador, o destruidor, o devorador, só sai com fidelidade. Você quer crer? Quer. Não quer? Continue na vida que você está. Mas eu te desafio a colocar a palavra em prática. Se você colocar a palavra em prática, está decretado o ano de 2019 é o ano da tua conquista. Amém, queridos? Não perca, não deixe o barco passar não, irmão. Ainda dá tempo de você pular nele. Amém, querido? Mas tem crocodilo nesse rio. Shhh. Pedro andou sobre as águas. Você também vai andar. Nós somos do povo. Nós não somos do tempo que o mar se abre. Nós somos do tempo em que anda sobre as águas. Não deixa o barco passar não, meu filho. Corra por cima d'água, pula no barco e vamos junto. Esse ano é o ano da sua conquista. 4, 5. Aqui diz assim: um dos maiores pecados, ainda falando dessa questão, de tudo que você precisa para ser curado, você tem. Um dos maiores pecados que cometemos contra Deus é o de não atingirmos o potencial que Ele colocou em nós. Tudo o que precisamos é renovar a nossa mente. É o que precisamos. E é renovar pela palavra. Porque, entenda, olhe para mim. Todo mundo vem para o Evangelho, vem para Jesus com a carga mundana, com as coisas do mundo na mente. Precisa ser limpo. E o que limpa é a palavra. A palavra é a água que lava, é a água regeneradora. Então, pela palavra, a gente tem a mente renovada. Então, tudo que precisamos é ter a nossa mente renovada. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, você já saiu dele.
não continua. Essa palavra se amoldem. No original vem de forma. É como se fosse uma forma de bolo, onde é derramada a massa, vai ao forno. Quando o bolo sai dali, ele sai com um formato. Se a forma de bolo for em forma de coração, vai sair em formato de coração. Se for redondo, vai sair redondo. Se for forma quadrada, vai sair quadrada. Se for triângulo, vai sair triângulo. O que Paulo está dizendo é: não se amoldem, não se aformatem ao formato do mundo, deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que você tem que se renovar? Ele está dizendo, para quê? Diga para mim. Para que sejam capazes. Você só vai ser capaz se você ler Bíblia, se você tiver a mente renovada. Olha lá, renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mente renovada entende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se não tiver mente renovada, meu filho, não pode não. É mente derrotada, é mente de picote, né? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. É mente de picote. Como é que pode, irmão? 1.400.000, 1.500.000, 2 milhões de pessoas, só 2 creram. Eu quero dizer que a Ágape não está nessa estatística, não está. Aqui só tem homem e mulher de fé. E se é você, levante do seu lugar, espalme a mão do irmão que estiver mais longe de você. Vai lá. Corre lá, irmão, que não tem negócio de ficar parado, não. Isso, faz a bagunça santa aí. Ó, tem irmão que nem levanta, irmão. Que está com o bebê, tudo bem, mas quem não está, meu irmão, vai para lá. Isso, isso. Diz para ele: eu desejo que a tua mente seja renovada, que você seja abençoado, que você prospere, que você cresça.